Segundo o mapa da violência no Brasil de 2015, mais de 4.000 mulheres foram assassinadas no país. O Brasil ocupa, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o 5º lugar no ranking de feminicídios. Uma realidade dura e que precisa mudar. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a socióloga Marta Bergamini. Marta, seja bem-vinda. Olá. Olha, ainda segundo esse mapa de violência, 2,4 milhões de mulheres são vítimas de violência doméstica no Brasil. São números assustadores, né? O que já tem sido feito no Brasil para mudar esse cenário? De fato, os dados são muito assustadores, né? Mostram que as mulheres se encontram no país numa situação muito complicada, talvez de pouco acolhimento a essa situação de violência. Elas se sentem pouco acolhidas, porque senão estaríamos numa situação de maior número de denúncias, para que a gente possa reverter esses dados. Essas denúncias vêm aumentando? Você acredita que esse número vem aumentando? Eu acho que quando as mulheres encontram um acolhimento maior, elas têm um espaço maior para denúncia, né? Então, quando os movimentos sociais se fortalecem, né? Quando os movimentos sociais, os movimentos de mulheres mostram para as mulheres de forma geral que elas têm recursos, que elas têm acolhimento nas políticas públicas, nos serviços públicos de atendimento às mulheres, e então elas podem denunciar e que essas denúncias ganham consequência para que elas se sintam mais protegidas, as mulheres possivelmente conseguem denunciar em maior número. Porque assim, racionalmente, a mulher que sofre um abuso em casa, pelo marido, enfim, ela deveria ir até a delegacia, denunciar, abrir um boletim de ocorrência e, enfim, denunciar. Mas isso não acontece, né, na prática, porque ela fica ali presa por motivos emocionais, enfim, emocionalmente presa naquela situação. Isso é muito complicado. As políticas públicas poderiam ajudar e ajudam muito aí, né? É isso, temos políticas boas, interessantes, mas a gente precisa identificar quais são os problemas, né? De por que esses números, se a gente está no 5º pior país nesse ranking de feminicídio, né? Temos ainda muito a avançar, né? Muito a avançar. Então a gente precisa identificar quais são os principais caminhos para isso. Quais são, assim, na tua opinião? Eu acho que as mulheres, primeiro, a gente vive num país machista, a gente precisa reconhecer isso, né? As políticas públicas precisam reconhecer isso, a gravidade disso, porque o machismo mata, né? Então, se a gente conseguir reconhecer, a sociedade brasileira conseguir se reconhecer como machista, mais do que reconhecemos hoje, a gente consegue caminhar a passos mais largos. A Lei Maria da Penha, por exemplo, foi um grande avanço, né? Em 2006, quando ela foi implementada, houve uma queda nesses números de violência, mas logo depois esses números voltaram a crescer. Por que esses números voltam a crescer mesmo com essas iniciativas que são tão importantes como essa Lei Maria da Penha? Eu acho que as mulheres ainda se sentem pouco acolhidas nas suas denúncias, né? Você precisa ter uma rede de proteção se você vai denunciar o seu companheiro violento, né? Ao mesmo tempo, quando a denúncia não acontece, as mulheres estão morrendo, né? Então, a gente precisaria mudar uma cultura, mudar o país nesse sentido, né? Mudar referências sociais, estruturas que funcionam para que esse machismo se perpetue. A gente vive num país machista, né? O Brasil, você falou que o Brasil é um país machista. Isso se reflete nas ruas quando a gente sai de casa e ouve comentários horrorosos. Isso se reflete no nosso emprego, quando a gente ganha menos do que um homem e a gente faz, às vezes, igual ou mais do que esse homem. Então, é um reflexo que vem de todos os lados na nossa vida, né? Nós temos, de alguma maneira, uma invisibilização dessa questão, né? Quando as mulheres, por exemplo, vão ao mercado de trabalho, elas ainda recebem menos que os homens, as mulheres têm estudado mais do que os homens, ainda assim, isso não se reverte em melhores salários e numa igualdade maior de salários.
Então, a gente tem uma invisibilidade da questão, as mulheres ainda cuidam essencialmente da casa, dos filhos, dos idosos, dos seus familiares, como papel social principal delegado para as mulheres, né? E os homens, então, também precisam se encontrar nesse lugar de opressores, de machistas, né? É uma questão de todos conseguirem se ver neste lugar, né? Do opressor e do oprimido, para que a gente possa avançar. Então, nesse sentido, os movimentos sociais são muito importantes, né? Os movimentos que apontam esse assédio na rua, né? Os movimentos feministas que têm apontado essas violências, os assédios. A gente vê nas redes sociais um movimento muito grande, né? E as pessoas acham que para fazer parte desse movimento, precisa ali militar. E nem sempre você já expondo alguma situação já faz parte dessa luta, né? Eu acho que o movimento social feminista ganhou uma força enorme nas redes sociais o ano passado. E é de uma importância enorme, né? Acho que pela primeira vez as mulheres conseguiram mostrar uma experiência comum. As mulheres são assediadas muito cedo, muito novas, com 11, 12 anos até antes, né? Essas campanhas que a gente observou nas redes sociais o ano passado mostraram isso. As mulheres muito novinhas são assediadas. Eu acho que, de alguma forma, os homens mostram para as mulheres que a rua é um lugar masculino, é um lugar dos homens, é o lugar, portanto, da opressão. Né? Acho que, de repente, constranger essas pessoas que fazem esse tipo de coisa com mulheres que estão andando nas ruas, ou que estão em seus empregos, ou que estão em casa, de repente pode ser o começo desse caminho, né? Eu acho que visibilizar a questão é um grande começo. Né? Mostrar que está errado e mostrar que existe. Né? Isso. Né? Para que todos se enxerguem, ou como opressor ou como oprimido, mas para que todos possam modificar as suas relações sociais. Bom, a luta é longa, mas a gente vai. A luta é longa, ela não pode nunca deixar de existir, e por isso os movimentos sociais são tão importantes, né? Para dar estrutura, dar um corpo grande para essa luta. É isso aí. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada.